Olá, vou falar hoje para vocês sobre comunicação de más notícias no contexto da pandemia, né? É a última aula do nosso curso, né? A gente veio, né, construindo aí um caminho para poder preparar um pouco mais como que a gente acolhe, como a gente cuida, né? Como que a gente comunica, as más notícias nesse contexto que a gente está vivendo aí. Então, desenvolveram-se já dois protocolos, né? Para a comunicação de uma notícia na pandemia, né? As imagens eu pedi autorização para poder reproduzir para vocês, porque ainda não foi publicado, então é uma comunicação de congresso que eu trouxe para vocês, muito importante, né, que é isso, tem os protocolos que servem como guias para gente, para facilitar. Você não sabe direito por onde começar e ele vai te dar um passo a passo para pelo menos você pensar qual seria o caminho, né? Como que você vai se aproximar daquela pessoa, olhar para aquela pessoa, né? Ter essa empatia e poder se encontrar e fazer essa comunicação. Então, um dos protocolos é o Calmer, né? E aí eu vou passar para vocês o passo a passo. Então, o primeiro passo é o check-in, é o se apresentar, né? Então, você se apresenta, respira fundo, né? E começa contando aí, conversando com a pessoa, né? Tenta perceber um pouco de como é que ela tá. Então, como é que você tá lidando com o seu adoecimento? Como é que você tá percebendo o que tá acontecendo com você, né? Como é que tá tudo isso para você? O segundo passo é você perguntar o que que ela entende, né, sobre o Covid-19, porque a gente escuta tanta coisa, a pessoa muitas vezes está ali assustada, né, não sabe direito. Então, você pergunta para ela, né, o que que você tem pensado, o que que você já ouviu falar da Covid-19? Esclarece as dúvidas, né? Então, tem alguma coisa que você quer que eu te explique da Covid-19? Tem alguma dúvida específica, né? E aí começa a abrir um espaço de como é que a Covid te deixa, né? Como é que a Covid tá aí te deixando, né? Tá te dando você dando esse espaço da pessoa parar para pensar um pouco nela, né? Como é que ela tá se sentindo diante de tudo isso e ela poder compartilhar isso com você, isso é muito importante. Depois vem a questão de você estimular as pessoas a falar das situações que podem gerar problemas, né? Então, esclarece as possibilidades terapêuticas, ajuda o paciente a compreender, né? Não fala em termos técnicos, né? Eh, Tenta pensar junto, né? Tenta decidir junto. Prever, né, que se a pessoa piorar, o que que pode acontecer, né? Quem que você pode seguir de referência? Qual que é a pessoa mais importante aí para ajudar aí nas tomadas de decisão, né? Se tem uma ou mais pessoas, né? Então, você pode também falar, né? Expliquei a você sobre os tratamentos, caso as coisas piorem, né? Baseado em tudo que você ouviu, já esclareci suas dúvidas, o que que você pensa de tudo isso? Dá esse espaço de conversa, né, de troca. Um outro ponto é oferecer o suporte emocional, né? Então, você respeitar o tempo do paciente, permitir que ele se expresse, né? Então, sentar com ele, se você tá, né, na linha de frente ou se você tá via online, você poder tá de frente, né? Tá olhando para ele, né, que ele se sinta escutado, né, e dá essa possibilidade. Está muito difícil discutir esses pontos com você, né, você vai percebendo se a pessoa está com dificuldade de que você continue passar as informações. A gente pode conversar depois, se você preferir, você quer, né, você poder dar essa oportunidade, dar esse tempo para a pessoa. Perguntar se a pessoa gostaria de compartilhar algum pensamento, algum sentimento, alguma situação, né, com você. Acho que isso é um espaço importante. E, por último, é registrar a conversa, né? É importante, tanto no prontuário
online quanto no prontuário presencial, né? É importante que você registre, que você informou, que você discutiu com o paciente sobre tais e tais pontos, sobre as preferências, colocar as preferências terapêuticas, né? Colocar se, essas questões que vocês debateram, discutiram e aprofundaram e colocar quem é a pessoa de referência caso o paciente esteja inconsciente, porque aí isso facilita a tomada de decisão, né? O outro protocolo que desenvolveram é o SHARE, né? É, e, e aí essas regras elas são utilizadas, né, durante a pandemia dentro de um hospital. Então, primeiro você vai apresentar aí as diretrizes de atendimento daquela instituição. Então, você vai falar para a pessoa, olha, aqui no hospital tal, a gente está fazendo isso e isso de terapêutica, a gente está oferecendo para os pacientes com Covid, a gente tem tido tais resultados, né? Você poder colocar qual que é o padrão da instituição que a pessoa está internada, né? Aí você depois, no segundo passo, você vai explicar as etapas do cuidado, né? Você vai explicar como que eles estão sendo realizados, né? Você deixar claro que se a pessoa tiver uma piora, ela vai ser transferida para a UTI, né? Ela vai ser cuidada, né? Você vai fazer o possível por ela, né? Você falar, né, que nós faremos tudo que está no seu plano de cuidado, esperamos que você se recupere, né, e a gente vai estar aqui com você, a pessoa saber que você está ali com ela, cuidando, né. Então, responder aí às emoções, né, eu vejo que você está sofrendo por ter adoecido, você gostaria de saber como é que você está se sentindo, você poderia falar um pouco comigo, quer compartilhar alguma questão, né? É importante dar esse espaço, essa possibilidade da pessoa falar, né, dos sentimentos. E aí, por último, é você enfatizar que todas as regras são aplicadas para todos, né? Que nós estamos aqui, a gente está usando as mesmas regras para todos os pacientes, é um protocolo, né? Fica tranquilo que a gente não está dando prioridade para ninguém, né? E é importante você demonstrar que você está junto com aquela pessoa naquele momento, porque ela está muito sozinha, né? Ela tá sem as visitas, ela tá sem os familiares, sem as referências dela. Então, você poder ter essa troca e dar essa possibilidade de troca com a pessoa é muito importante. E eu diria, né, eu vou repetir aqui uma fala da Ana Cláudia Arantes para finalizar. Na hora que você tiver para entubar um paciente, fala para ele que você vai estar ali fazendo o possível por ele, né? Que você vai estar cuidando dele. É importante a pessoa, né, poder saber que ela está realmente sendo cuidada e que os profissionais de saúde se importam com a vida dela, que ela não é só mais um número. Bom, gente, obrigado. Eu acho que eu consegui passar um pouco do que eu gostaria para vocês e aí a gente vai se vendo em outros momentos. Obrigada.